Mateus 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurado, ou algumas versões falam felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vimos nas 4 bem-aventuranças passadas que ela fala da nossa relação com o Pai, né? Mostra o que nós devemos ser. Essa agora em diante, ela vai mostrar a questão da nossa relação com o próximo. Agora para frente, antes nós vimos o quebrantamento de espírito, o homem se esvaziando de si mesmo, trazendo a essência de Deus para si. Depois, o choro da sua alma, angústia em busca de perfeição perante Deus, chorando pelos seus pecados, suas misérias, né? Tudo aquilo que a gente sente, nosso estado de pecaminosidade diante da santidade de Deus. E depois do choro vem a mansidão, é onde nós vamos aprender a ser confrontados, né? A mansidão, ela está, nós tivemos as aulas passadas, que nós, o estado de mansidão, segundo Deus, é quando nós temos aquele equilíbrio que nós recebemos afrontas de fora e permanecemos equilibrados, mansos na presença de Deus. E depois dessa mansidão vem a necessidade, a fome e sede por justiça, andar na justiça de Deus. Nós vimos que tudo isso aqui é um estudo só, é uma continuidade, é um complemento, uma bem-aventurança complementando a outra. Como nós falamos desde a introdução, aqui são as leis que regem o reino de Deus, é o contrário do mundo. O mundo precisa ser grande para vencer. No reino de Deus precisa ser menor para poder crescer, né? Quanto maior a gente quer ser, menor temos que ser perante o Senhor. Hoje nós vamos ver os misericordiosos. Hoje vamos ver a nossa atitude perante o próximo, né? Hoje nós vamos estudar o que é ser misericordioso. Eu costumo dizer, gente, eu acho interessante o significado da palavra misericordiosa segundo o dicionário. É interessante que é tudo aquilo que nós somos em pensamento, né? Mas com Deus é atitude. Com Deus a questão é ser, o ser e não o fazer, né? Primeiro a gente tem que ser para depois fazer. Então, misericórdia, segundo o dicionário, diz assim: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em alguma desgraça, é uma dó ou compaixão ou piedade por alguém. Então está na casa do sentimento, né? Isso aí nós sabemos muito bem, né? Louvado seja Deus. Mas a segunda parte diz assim: é o ato concreto de manifestação desse sentimento. Então veja que saiu da área do sentimento e entrou na área da ação. Então a misericórdia, ela segundo Deus, é quando nós conseguimos transportar de mim e sentir a sua própria miséria, a sua própria dor, e se for necessário eu agir segundo ela, né? Essa é a misericórdia segundo Deus, né? Louvado Deus. Deixa eu lançar um exemplo para a gente entender melhor. Lançar o coração a miséria do outro, transportar para dentro da sua dor, é o que acabamos de falar. Então veja que a misericórdia segundo Deus é essa que a gente consegue entrar no sentimento, sentir a dor do próximo e muitas vezes agir também para ajudar o próprio. Não é só o sentimento,
Porque sentimento de misericórdia todos nós temos. O exemplo de Zacarias, quando Zacarias, depois que o filho nasceu, João Batista, recebeu esse cântico espiritual e diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Versículo 78, agora é a parte que eu quero frisar aqui. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Então veja aqui, versículo 79 para concluir: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui veja que esse cântico está dizendo assim: pelas entranhas da misericórdia de Deus. Então veja, que nós estamos vendo nessa profecia a misericórdia segundo Deus sobre a vida de João Batista. O ministério de João Batista também não foi aceito, ele foi recusado, tanto que ele foi preso e foi degolado, né? Então veja que tudo que ele fez para a humanidade com a misericórdia de Deus que estava sobre ele, não apenas um sentimento. Se fosse só sentimento a gente sente, dói, a gente sente demais as pessoas, mas isso não é a misericórdia segundo Deus. A misericórdia segundo Deus é aquela que nós conseguimos transportar e ver, sentir a própria dor e realizar. Essa misericórdia que veio sobre João Batista é uma misericórdia pelas almas perdidas, que ele veio preparar o povo, trazer conhecimento daquele Messias enviado que viria salvar a humanidade. Então, essa misericórdia segundo Deus, esse amor que queimava dentro de João Batista, levou ele a ter aquela vida aparentemente sofrida, porque ele viveu no deserto, o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre, as vestes eram peste de animais, uma vida totalmente despojada de tudo, qualquer coisa como é que se fala? De conforto, né? Tudo isso em nome de quê? De levar o conhecimento para aquela nação, preparar o caminho para aquele que viria após ele, né? Então, essa misericórdia em prol das almas é a misericórdia segundo Deus, algo que alguém sente a miséria da humanidade. Essa misericórdia levou João Batista a renunciar tudo para seguir esse caminho de preparo, de ensino, de abrir o entendimento do povo, levar, batizar. Aquele batismo de João Batista, que Cristo ainda não havia morrido, porque era a simbologia da morte e ressurreição, mas Cristo ainda, era já um preparo de lavagem do seu estado de pecado para entrar, para receber o santo que seria enviado, né? Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo aqui essa misericórdia de dó das almas que estão perecendo, as almas que necessitam de mudança. Agostinho, pai da igreja do século XV, ele usou uma frase seguinte: nós choramos pelo corpo morto de uma alma, de um ente querido, né, que partiu. Mas quanto mais deveríamos nós chorar pelas almas que partiram. O maior exemplo nosso é Jesus Cristo. Jesus, o que aconteceu? Ele pagou um preço pelas almas. Ele deixou a sua morada como Deus, como soberano, e veio sofrer nessa terra, passar por tudo que eu e você passa. E pior ainda, porque nós às vezes nós somos aceitos pelos amigos. Ele não foi aceito nem pelos seus irmãos. Nem os seus irmãos não aceitou Jesus Cristo. Depois que ele subiu,
concluiu a sua obra. Você vê, ele passou 3 anos e meio. Quantas almas estavam lá orando quando ele subiu? Não era 120 pessoas? Gente, as multidões que andavam com ele, né? Tinha multidões, é claro, como é aquele exemplo de Elias, né? A gente não dizer só eu, não. É claro que tinha um remanescente grande, mas ali reunido só tinha 120, era para ter multidão, né? Incontáveis pessoas pelo ministério, pelo que ele fez. Ele curou doenças, endemoniados, ele pegou leprosos, libertou leprosos, quer dizer, fez tudo a troco de nada, porque ninguém retornou, né? Sempre nós temos aí alguns registrados, temos 10 leprosos, um apenas reconheceu, né? Então assim foi todo o ministério de Cristo. Então maior misericórdia Deus teve por nós, né? Deus teve grande misericórdia das nossas vidas. Ele nos amou quando ninguém queria amar, quando nós éramos pecadores, como diz a palavra, quando a gente era repugnante aos olhos dele, repugnante, fedia diante da sua santidade pelo pecado. Ele nos amou, né? E pagou o preço por nós. Esse é o maior exemplo de misericórdia, né? Louvado seja Deus. Nós temos Paulo falando agora, eu quero entrar, 2 Coríntios capítulo 8, 10 e 11, nisso dou o meu preceito, falando com a igreja de Corinto. Paulo falando com a igreja de Corinto. Sabemos que essa igreja é uma igreja que deu muito trabalho, mas essa na segunda carta eles já aprenderam muita coisa, né? Diz assim: nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém. Desde o ano passado começaste e não foi só praticar, mas também querer. Veja, desde o ano passado, na segunda carta, a igreja de Corinto começou, né? Não só a praticar porque alguém mandou, mas começou a querer fazer, querer exercer misericórdia, né? Mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tem. Aqui sabemos que Paulo está falando sobre recolher as ofertas para a igreja pobre da Judéia, né? De Corinto ficava na Macedônia, na Grécia, e estava levando para a Judéia, em Jerusalém, levando alimento para a igreja que estava passando necessidade. Mas essa prática tinha começado, o ano passado que eles começaram a fazer essa prática, mas Tito estava liderando. Quem vai ler o texto? 2 Coríntios 8 e 9, tá? 2 capítulos reservados para esse assunto. A gente vai ver que Tito estava nessa liderança, e Paulo então, está exortando a eles a continuar na prática dessa misericórdia, de atender a necessidade da igreja que estava precisando, que estava carente. Tanto que ele fala lá, citando a lei, o exemplo da lei, que nem o rico tem demais que não precisa receber, e nem o pobre tem de menos que não possa dar, né? Segundo a lei. E lá a lei tinha esse equilíbrio, que aquelas pessoas, lembra da Páscoa, quando eles celebravam a Páscoa, pegavam um animal conforme a família. E se a família fosse pequena, reunia outras famílias para comer aquele cordeiro, né? Para que ninguém passasse necessidade, ninguém tivesse mais do que o outro. Todos eram igualados na presença de Deus. Todos eram de igual modo, de acordo com a necessidade. Por isso que a igreja, desde o começo da igreja primitiva, eles tinham esse costume de atender as mesas, atender os necessitados, visitar as viúvas, né? Para ninguém passar necessidade perante a Deus, porque a misericórdia de Deus estava derramada no coração deles. É sobre o nosso sentimento de misericórdia, que é o contrário.
Porque aqui está dizendo: bem-aventurado ou felizes são os misericordiosos. Olha aqui. Porque eles alcançarão que misericórdia. Muitas vezes nós temos essa falsa misericórdia, que é aquela dó. Nós temos dó de tudo que a gente vê. Tudo que a gente vê, a gente tem dó. Mas a ação está longe, né? A misericórdia, segundo Deus, é primeiro fazer. Porque se eu exerço, eu terei misericórdia. Eu lembro da nossa, gente, eu estou falando para vocês que eu estou aprendendo tanto nesse estudo. Toda a minha oração, todas, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da igreja. Só que é o contrário, eu tenho que exercer a misericórdia para eu ter a misericórdia, né? A gente só pensa, nós temos um cristianismo egoísta, só pensamos em nós mesmos. Lembrando disso, me veio à memória um incidente que aconteceu comigo há muitos anos, quando eu saí da cidade de Corá em 78. Eu lembro direitinho, nunca perdi esse data. Como eu sou do dia 3 de agosto, eu cheguei dia 1º de agosto de 78. E quando eu estava uma vez viajando de Brasília para Iporá, o ônibus de Goiânia para Iporá passou, já era bem tarde da noite, acho que era até madrugada, não sei a hora, não sei que hora era, mas era tarde da noite. E aí, um acidente muito feio na estrada, 4 pessoas dentro de um carro, parece que chocou com o caminhão, entrou, e uma das pessoas ainda estava viva. O motorista deparou o ônibus, pegou essa pessoa e botou no chão, ele estava na primeira poltrona. E eu tinha medo demais de gente morta. Gente, mas eu fiquei, sabe aquela ira? Meu Deus, como é que o motorista faz isso? Como é que ele coloca uma pessoa aqui, se ele morrer, como é que faz? Gente, mas eu fiquei, olha, meu pescoço ficou duro, porque eu virei para o carro, botei o pé para cima e não consegui olhar para o carro até chegar na minha cidade, chegar na porta do hospital e tirar o homem. Mas aí, depois eu cheguei de viagem, fui para a fazenda, meu pai nessa época morava na fazenda. Quando eu cheguei, escutei pelo rádio, falando do acidente de 4 pessoas, que o motorista de ônibus tinha socorrido e a pessoa sobreviveu. Gente, me arrepio. Eu levei um choque de realidade. Sabe aquele egoísmo terrível? Ele é inconsciente. E às vezes tem pessoas desse jeito. Tem pessoas que vivem no egoísmo tão grande, mas ele precisa de um choque de realidade para sair daquilo. Quando eu escutei que o homem tinha sobrevivido, parece que o próprio Deus pegou ele e levou um ferrão assim. Eu levei um choque de realidade. Falei, meu Deus, onde está a minha consciência? Onde está o meu amor ao próximo? Eu com medo do homem lá, eu não queria, eu fiquei com ira por causa do motorista, porque eu não conseguia nem olhar para o corredor. Se eu tivesse, eu fiquei com dor no pescoço, olhando para cá, que eu tinha medo do homem morrer. E eu desesperada. Quando eu ouvi isso, meu Deus, até hoje, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais. Foi verdadeiramente um choque de realidade para mim. E eu nunca esqueci. Isso é esse egoísmo que muitas vezes nós carregamos, às vezes em grau tão forte como esse meu. Às vezes a pessoa está tão cega, voltada para si mesma, só se preocupa consigo mesmo, que não consegue sentir a miséria do outro, não consegue sentir a necessidade. Você já pensou se fosse eu o motorista daquele ônibus, o homem tinha morrido por falta de socorro, porque eu não tinha condição de dar ajuda. De lá para cá, tudo mudou. Nunca mais eu fiquei com medo de gente morta. Mudou. Parece que Deus permitiu que eu passasse por aquilo, para mim ter aquele choque de realidade. Eu não digo para você que eu não sou egoísta, eu não continuo egoísta, mas lutando com o egoísmo, lutando contra o egoísmo, para ser melhor, porque nós temos que esse choro aqui é por tudo que nós somos de mim, buscando em nós uma vida
uma pessoa interior melhor, para se parecer mais com Cristo, porque nós precisamos dessa mudança que se chama frutos do Espírito para encontrar com Deus. A salvação, ela é gratuita, mas nós temos tempo de praticar frutos, e fruto do Espírito é um eu melhor, um eu aperfeiçoado, buscando melhoras, cada dia buscando ser um pouquinho melhor, porque nós somos difíceis, viu? Nós somos difíceis, tudo a gente dá trabalho, porque o nosso interior é duro, né? Nosso pensamento, nós somos, quando não é por uma coisa é por outra, às vezes, né? Nossa, tanta coisa, gente. Quando a gente olha para nós mesmos, como diz o Sermão do Monte, Jesus ensinando para os seus discípulos, ele manda o homem olhar para si mesmo. Mas o que nós fazemos? Nós queremos olhar o defeito do próximo e nunca enxergamos nós mesmos. Mas nós temos que olhar para nós. O outro, a responsabilidade é dele, ele que vai olhar para ele mesmo e consertar com Deus. Mas a nossa obrigação é nós mesmos. Louvado seja Deus. Agora eu vou citar o bom samaritano. Essa história do bom samaritano todo mundo conhece, mas Lucas 10, né? Lucas 10, 25 a 37. Aqui tem uma parte muito interessante. Sabemos que essa parábola do Senhor Jesus foi um doutor da lei que procurou Jesus. Esse doutor sabichão, ele chegou para Jesus e falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: o que está escrito na lei? Ele conhecia, era doutor da lei, conhecia tudo, né? Como você lê? Jesus pergunta para ele. Ele já responde logo de prontidão o que é, né? 27, versículo 27, que eu estou lendo agora. E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. O que Jesus responde? Respondeste bem, faz isso e viverá. Porque se amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, que é o mandamento do Novo Testamento, se resume no amor. Somente se eu amo. Quando que eu vou fazer mal para quem que eu amo? Quero sempre fazer o bem. Eu não vou roubar, não vou fazer nada que fale, não vou falar mal dele porque eu amo, não vou fazer nada contra ele. Então, na lei, a lei se resume no Novo Testamento no amor, porque se eu amo, está tudo bem, não faço nada de errado. Agora vamos ver o que diz aqui, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, porque ele sabia que ele não amava o próximo, claro que ele sabia, porque diante de Deus, como é que ele vai enganar? Ele era sabichão, conhecedor da lei, sabia tudo, né? Conhece, é doutor da lei, ensina todo dia, quantas vidas ele não instruiu, né? Então, ele sabia dentro dele, porque esse mandamento diante de Deus, ele ficou sério. Amar a Deus sobre tudo, ele já começou, deve ter análises bons. Eu não amo tanto assim a Deus e nem amo o próximo. Aí começou a querer se justificar, coisa que nós fazemos também, né? Diz assim, ele, porém, queria se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí vem Jesus, né? E conta aquela historinha que todos nós conhecemos de cor. Versículo 30 diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. É o mesmo caso do outro. O homem estava praticamente morto. Aí o que acontece? A diferença desses aqui, aí o 31 diz assim: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e um levita, de igual modo levita. Então veja, eu tenho certeza que esse sacerdote, esse levita, deve ter olhado para aquele homem quase morto. Tadinho, coitado, o que será que aconteceu com ele? Embora. Coitado, a dó, a misericórdia da dó deve ter tido
devia ter acompanhado aqueles. É diferente de mim, de você não é. Não é? A gente vê as misérias, situações, e sente dó da pessoa. Mas não é essa dó, misericórdia, não é essa misericórdia segundo Deus. Aí, versículo 33 diz assim: mas um samaritano, olha, era o sacerdote e levita, homens instruídos na lei de Deus. Agora vem um samaritano que era de Samaria, sabe? Pessoas excluídas, pessoas que judeus nem olhavam, porque é como quem diz: você é pecador e eu sou santo, então você é filho do diabo, eu sou filho de Deus. Então não tinha comunicação ali. Veja o que acontece. Ia mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Entrou para dentro da dor do homem, teve piedade, né? O desejo ali era socorrer para não perder aquela vida, né? Olha a diferença, a misericórdia aqui desse samaritano para essa vítima do salteador, né? Então, aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem. Hoje, quem exercia essa misericórdia vai levar para o hospital, né? Levou para uma estalagem e cuidou dele. E partiu no outro dia, tirando 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro. Nós conhecemos essa história. Cuida bem dele, o que? O demais gastares, eu te pagarei quando voltares. E ele foi partir. Versículo 37, diz assim: Jesus fala para esse doutor da lei: o que usou de misericórdia para com ele, para com o próximo? Disse: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? O que ele responde? Ele diz assim: o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus responde: então vai e faz da mesma maneira, né? Usando misericórdia para com o próximo. Aí não teve mais saída para esse, que é para Jesus, né? A misericórdia também é definida para alguém que não merece e a gente dá. Porque, por exemplo, nós recebemos de Deus misericórdia. A gente merecia a salvação? Merecia o preço que Jesus pagou na cruz? Não. Então, isso aí é misericórdia. Muitas vezes nós exercemos misericórdia por alguém que não merece. Porque essa pessoa que recebeu misericórdia de mim ou de você não vai receber de volta dela. Vai receber de Deus ou de outra pessoa que Deus vai levantar. É sempre assim. É esse preparo que nós, servos de Deus, tem que ter. Nós temos que fazer o bem e não esperar que esse que recebeu o bem das minhas mãos me retorne esse mesmo bem. Eu vou receber da parte de Deus. E vou receber da parte de Deus, Deus vai usar outro para me abençoar. Mas nunca recebemos o bem de alguém que a gente faz. E o que acontece conosco? A gente quer receber daquele que ele fez, porque nós queremos ter a troca. A gente sempre quer a troca. Porque tanto é que, né, se alguém dá um presente, a gente sente que tem que dar um presente também. Mas, gente, o sentimento não pode ser assim. A gente tem que dar o presente porque nós amamos a pessoa. E não esperando em troca outro presente. Tem pessoas que às vezes está tanto apertado: mas eu ganhei presente, eu tenho que dar. Não, tem que tirar isso da cabeça, não é essa forma. Vamos dar sim, se a gente sentir no coração o prazer de dar aquele presente para uma pessoa. Aí sim a gente vai dar. Mas não porque eu recebi dela, né? Essa troca não é segundo aquele, não é segundo a palavra de Deus. Outro exemplo também muito forte de misericórdia que nós temos é de Estevão, né? Cristo, quando ele estava na cruz, ele fez: Pai, perdoa-los, eles não sabem o que faz. Jesus falou conscientemente. Agora, Estevão, ele tinha tão cheio de Deus
que a misericórdia de Deus derramada sobre ele levando pedrada, estava morrendo, ele ali partindo, né? Não, ele voltou para o Senhor. Não impute sobre esse pecado, né? Olha, isso aí que sentimento é esse? Será que se alguém estiver fazendo mal para mim, tem tanta gente pedrejando, inocente, pessoa inocente, será que a gente vai ter esse mesmo sentimento? Mas Cristo estava, a essência de Cristo estava na vida de Estevão. Então ele teve piedade daquele povo, ele teve misericórdia daquele. E a última oração dele: Senhor, não impute sobre este pecado. E ele viu, gente, esse texto aí ele nos traz muita clareza. Olha, Estevão viu Jesus ao lado do Pai, ele viu o céu aberto e Jesus em pé receber a alma do seu servo, né? Isso vai acontecer conosco. Eu acho assim tão lindo. Essas coisas assim nos mostram assim, como a nossa vida nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, a servir com gratidão, ter prazer de estar na presença de Deus, porque, gente, olha, o dia que a sua alma sair do seu corpo, Jesus está de pé esperando você. Gente, isso é muito grande, é muito lindo. Nossa, o contrário do ímpio, coisa triste é a morte do ímpio. A própria Bíblia fala: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio, ele morre para sofrimento. E o servo de Deus, ele fecha o olho aqui e o seu espírito vai de encontro. O próprio Cristo, ao lado do Pai, se levanta. O bispo usa aquela expressão do parapeito da eternidade. Eu vejo que ele diz que a terra, a estrada do pé, né, ele é tão grande que não existe parapeito, é tudo presente, né, para ele, né, que é tão grande, né? Mas é interessante a gente imaginar que o Senhor, olha lá no minha alma, você vê, né? Gente, é muito forte. E Estevão teve esse privilégio e relatou para nós, né? O Evangelho de Atos, o Dr. Lucas, né, relatou essa maravilha para nós, para a gente entender que quando nós fechamos os olhos aqui, nós vamos direto, o próprio Senhor Jesus nos recebe na glória, né? Louvado. Mateus 5,44 diz assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu. Olha só, é fácil esse texto que nós vamos estudar aí mais para frente, mas como difícil é amar o inimigo, né? Amar o inimigo, bem dizer, falar bem daquele que está falando mal de mim, fazer, orar por aqueles que me odeiam. Pessoas que me odeiam, a gente tem que orar por eles. E a Bíblia fala que quando nós oramos por pessoas dessa forma, pedras vivas de fogo ficam na cabeça deles. Agora imagina, né? Como é forte a nossa oração, como é forte o poder de Deus quando a gente ora por esse tipo de pessoas que está nos maldizendo, nos perseguindo, nos odiando, fazendo tudo. Nós estamos o quê? Juntando sobre a cabeça dele pedras vivas de fogo, né? Salmo 41, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado, ou seja, felizes, aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu renovas a sua cama na doença. Sabe o que é isso? Essa misericórdia aqui, para aquele que atende a necessidade do pobre, na hora que ele estiver doente, na cama, sentindo dores, Deus vai fazer o quê? Ele vai sustentar ele no leito, quer dizer, a sua dor
Já ouviu falar de muitos ímpios que às vezes sofre tanto antes de partir, que grita horrores de dor. O servo de Deus aqui está falando, aqueles que aplicam misericórdia ao próximo, Deus tem misericórdia dele nesse momento. Olha, o Senhor sustentará no leito da sua enfermidade. Se a minha dor ir até 80%, talvez eu sinta 20%. Porque Deus, Ele me ajuda ali no leito da enfermidade. Porque muitas vezes, nós que somos servos de Deus, nem sempre Deus cura as enfermidades. Nem sempre. Às vezes tem enfermidade que Deus permite e até a morte. Mas eu creio nessa palavra. Ele sustenta no leito da enfermidade. A minha dor, o meu sofrimento é amenizado pelo nosso Deus quando nós praticamos a misericórdia, quando nós ajudamos. Agora diz aqui mais: tu renovas a sua cama na doença. Às vezes a pessoa está em enfermidade, é algo forte. A doença pode ser uma coisa mais leve. Então, aqui Deus está amparando aquele que tem a prática de aquele que exerce misericórdia. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles terão misericórdia da parte de Deus. Até no leito de enfermidade, Deus está ali usando a sua misericórdia e abrandando o que era para ser talvez muito pior do que está passando, né? Nós vamos ver também o exemplo aqui do Salmo, aí no 37, Davi falando, dizendo assim: fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre, olha aí, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Então, quem exerce misericórdia, Deus cuida tanto que quando aquelas pessoas bondosas que exercem misericórdia de verdade, elas não vão passar fome, porque a provisão de Deus está sobre ela, né? Aqui Davi reconhece isso, ele foi moço, e ele já era velho, durante toda a sua vida, ele nunca viu aquele que verdadeiramente é justo e temente a Deus passar fome, porque Deus, ele cuida do seu povo, ele cuida dos seus, né? E diz assim, ainda mais: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Olha a recompensa, né? Isaías 58, versículo, vou ler, eu quero 10, mas vou ler o 9 para a gente ter entendimento. Então, clamarás e o Senhor te responderá, gritará e ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá isto, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, apontar, né? Apontando, julgando, né? Apontar ao próximo, o estender do dedo, e o falar a verdade, falar a mentira, falar o engano, falar mal do outro. Então, aqui está dizendo que esse aqui, agora no versículo 10, diz assim: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Olha que grande bênção. Se nós abrir a nossa alma para atender o faminto, e fartares a alma do aflito, a minha luz nascerá em lugar de trevas. Por exemplo, quando está tudo em trevas, tudo perdido, a nossa luz vai sobressair, porque nós tivemos misericórdia, nós abrimos para o faminto, fartamos o aflito, né, que estava necessitado. Então a minha luz vai nascer no meio das trevas, e aquela escuridão que eu posso ter passado será como meio-dia. Meio-dia é o momento do sol mais forte,
Quer dizer, então, tudo aquilo que era escuridão na vida passa a ser luz, de claro, meio-dia, onde o sol brilha mais. Tudo isso por quê? Porque atendemos o faminto e fartamos a alma do aflito, do necessitado, daquele que está em desespero, né? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então veja que para nós sermos parecidos com o nosso Pai, que o filho precisa parecer com o Pai, né? Nós temos que ser misericordiosos, temos que exercer misericórdia. Atos 10, nós conhecemos a história de Cornélio, né? Cornélio era um homem da corte italiana, um romano, né? E ele fazia suas orações do dia e dava esmola, a ponto do anjo chegar e dizer: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegou diante de Deus. E o que acontece com ele? O anjo, para se converter, precisa ouvir a mensagem, a palavra de salvação, precisa ouvir a mensagem de Jesus Cristo. O anjo mandou que fosse buscar Pedro, para Pedro pregar Jesus, que é o Salvador, para ele passar a ser o servo de verdade do Senhor, né? Hebreus 13 e 16: não esqueçais da beneficência. O que essa palavra quer dizer? Ato de fazer o bem, né? E a comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada.